Muito bem, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre análises sobre a unicidade. Então, oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, tome a frente de tudo que nessa manhã será ministrado, falado, questionado, ilumina nossas mentes. Seja, Senhor, amado conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vou convidar o irmão Isaías mais uma vez a estar aqui junto comigo, ajudando-nos e também dando a sua opinião. Nós queremos ouvi-lo hoje mais do que da outra vez. Nós estamos falando e esclarecendo certos versículos da Bíblia que podem deixar dúvidas ao coração daquele que crer em Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, muitos pregam a teoria da Trindade. Seria a Trindade a doutrina correta para o cristão viver e obedecer? Antes de termos esta resposta, muito bem. Então, seria a Trindade a doutrina correta para o cristão seguir, crer e viver? Então, nós vamos ver acerca do que é a Trindade na verdade. Que muitos creem na verdade, na Trindade, na Santíssima Trindade, mas não sabem o que ela é. Primeiro, ela é uma doutrina implantada, estabelecida como raízes da Igreja Católica Romana. Então, é o credo deles, é o credo fundamental para ser católico, é crer na Trindade. Eu me lembro bem, há muitos anos atrás, posso até dar a data, 1979, chegou em minhas mãos uma revista católica, um edital que o católico ainda até hoje faz, acho que é mensal até ou mensal ou trimestral, não me lembro mais. E chegou a minhas mãos aquela revista, e naquela revista tinha uma reportagem com um dos bispos católicos. Nem era bispo, era um cardeal católico. E ele dizia assim: nós não entendemos por que certos grupos não creem na Trindade. Nós não entendemos porque muitos grupos não creem na a ressurreição e ascensão de Maria e creem na Trindade. É o que ele falou. Ele disse, porque muitos não creem na ascensão de Maria e creem na Trindade. E ele complementou dizendo, visto que nenhuma das duas doutrinas, ou a Trindade ou a ressurreição de Maria, tem provas na Bíblia. Um cardeal católico falou, por que muitos grupos não creem na ascensão de Maria e creem, e não creem, e creem melhor, estou embolando minhas palavras, e creem na Trindade, visto que nenhuma das duas teorias tem provas bíblicas. E a verdade, não tem prova bíblica nenhuma da existência da chamada Santíssima Trindade. Esse nome não existe na Bíblia, como não existe triuno Deus, nem Deus trino, nem Filho eterno, nem Deus Filho. São todas atribuições à Trindade que não tem na Bíblia, porque não é uma doutrina bíblica. Mas nós estaremos observando hoje alguns ensinamentos bíblicos
e que deixa uma brecha para quem quiser crer em Trindade encaixar-se naquela brecha. Ok? Vamos ver agora. Vamos começar analisando o seguinte. Eu vou tentar falar aqui, não o que acho, o que penso, o que me falaram, mas o que eu ouvi, na verdade. Eu ouvi um teólogo cristão, um teólogo cristão trinitariano, e é um teólogo muito conceituado no meio trinitariano, dizendo que a passagem de Gênesis 18, vou pedir a Isaías que leia, por favor, Gênesis 18. Pode jogar? Tá bom. Muito bem. Então, bom, antes de nós entrarmos nesse versículo, nós vamos ler o credo acerca da Trindade, o credo de Latrão, né? É o de Latrão? Muito bem. O crédito de Latrão, fala bem direitinho, senão você erra o nome. Não é ladrão, não, Latrão. Está lá na tela. O que é a Trindade? Leia. Trindade, do latim trinitas, ou tríade de trinos, define Deus como um Deus em 3 pessoas. O quarto concílio de Latrão declarou: o Pai é quem gera, o Filho é quem é gerado e o Espírito Santo é quem realiza. São coiguais, são coeternos e consubstanciais. E cada um é Deus, completo e inteiro. Vamos ficar com a última frase dele, né? Cada um é Deus. Completo. É Deus completo e inteiro. Então, o que isso nos traduz? Que eles creem na Trindade como sendo a existência de 3 deuses. É indiscutível pelo credo deles. 3 deuses, quando a Bíblia prega um Deus único. Vamos formar a imagem da Trindade. Vamos formar, não é? Significa uma imagem com 3 cabeças, 3 corpos e 2 pés. Porque eles creem que 3 é 1. Então, a imagem da Trindade seria 3 cabeças com 2 pés. Você, ao ver uma imagem dessa dizendo de ser um Deus, você lembra o quê? O Deus dos gregos e dos romanos, não é? Eles é que montavam as imagens dos deuses deles conforme eles as criam que os deuses dele eram. Se era um Deus terrível, ele botava 2 dentes de leão, um cabelo enrolado, tudo com serpentes pendurada. Era assim que os gregos imaginavam seus deuses. Então, imaginando a Trindade, nós vamos ver que é um Deus com 3 cabeças, 2 pés. É a cabeça de um velhinho, com cabelo branco, olhinho fechado, quase morrendo. É assim que eles desenham Deus no trono lá na glória. A outra cabeça é de Jesus, de um ser mais jovem, mais dinâmico. E a outra cabeça, que era do Espírito Santo, cabeça de uma pomba. É a única imagem que nós podemos imaginar desse Deus trinitariano. Com 3 cabeças, de um velhinho, de um jovem com 30 anos e de uma pomba. Isso é absurdo, irmão. Vamos falar bem claro, é absurdo. Crer numa imagem dessa como sendo de Deus é um absurdo. E é o que se prega, tá? É o que se prega. Muito bem, vamos observar agora o seguinte. Vamos analisar alguns versículos que os trinitarianos tomam
como base para dizer existe uma trindade. Gênesis 18, leia para nós, irmão Isaías. Gênesis 18, 1, tem microfone aí? Gênesis 18, verso 1. Depois, já é isso comigo? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Verso 2. Verso 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Um momentinho. Leia de novo o versículo 1, Isaías. Leia de novo o versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane. Apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Mane. Falando, apareceu para Abraão. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Verso 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Muito bem. Deus apareceu a Abraão, e quando Deus apareceu a Abraão, Abraão viu 3 homens. Opa! Então, eles pregam que, quando Deus apareceu para Abraão, surgiu na frente de Abraão 3 pessoas. Então eles dizem, aí estava a trindade e apareceram para Abraão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas. Começando, nós podemos ver que, se apareceu a Abraão a chamada Santíssima Trindade, eles não podem dizer que esses 3 são um, porque lá tinha 3 pessoas separadas, bem separadinhas. Então, começando aí, a gente já vê que a teoria deles está batendo de contradição. Agora, vamos lá, lê mais um pouco, Isaías. Verso 3. E disse, meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Continua. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que se esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze, como dissestes. Versos, continua. Muito bem. Vamos adiantar um pouquinho por causa do tempo. E Abraão então foi lá, falou com a Sara, mulher, prepara rápido aí um cabrito, né? Acho que é cabrito. Prepara aí uma comida, pão para o Senhor que apareceu aqui agora, eu vou dar a eles alimento e tal. E traz a comida para eles. E eles pedem, coloca essa comida aqui na pedra, e eles comem aquela comida. Leia o ato de eles receberem o alimento. Então, olha só. Quando Abraão coloca aquele alimento para eles, depois daquilo, eles mostram o propósito de ter aparecido a Abraão. Promete um filho, e depois toma a iniciativa de ir para Sodoma e Gomorra. Toma a iniciativa de ir para Sodoma e Gomorra. Na iniciativa de ir para Sodoma e Gomorra, um deles fica conversando com Abraão. E os outros 2 descem e vão até Sodoma e Gomorra para exercer juízo lá.
juízo lá. Encontrou, Isaías? Sim, a parte que eles se separam ali. Era do alimento. Mas... Eles comem no verso 8. Uhum. Verso 8. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles e estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Muito bem. Comeram. Não é aí bem a passagem da pedra que no verso 13, fogo, aí que Deus começa a se revelar a Abraão, né? Quando disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu, tal, porque Sara riu lá dentro. Isso aí. Então, irmãos, observe o seguinte, vamos avançar. Existe na Bíblia, por várias vezes, Deus aparecendo e anjos aparecendo perante os homens. Tinha hora que Deus aparecia para um homem na forma humana. Imagina Deus aparecendo como um Deus glorioso, tremendo, diante do homem. Não teria o homem capacidade de se aproximar de Deus. Deus aparecendo perante o homem. Isto é chamado de teofonia. Teofonia. Quando Deus ou os anjos apareceram aos patriarcas, alguns no Antigo Testamento. Teofonia. Nesse caso aí é uma teofonia. Eles apareceram diante do Senhor, de Abraão. Quem estava ali? Deus e os dois anjos. Pode comentar alguma coisa, Isaías? Pode ficar à vontade. No verso 20. No verso 20, deixa eu ver aqui, 16. No verso 16, eles levantaram aqueles homens e olharam para Sodoma e Gomorra. E Abraão ia com eles. Então aqui Deus começa, um dos três homens era o que o pastor João está dizendo, a teofania. Era uma aparição de Deus em forma humana, né? Tanto que o Abraão começa a caminhar com esses homens para Sodoma e o Senhor, né, que é comparado a um desses homens, uma teofania, começa a conversar com os outros anjos, com os outros dois. Então até observa aqui uma conversa de Deus com os anjos, né? E muitos não querem aceitar que quando tem o plural, façamos o homem à nossa imagem, era Deus conversando com os anjos. Então aqui mostra o Senhor conversando com os anjos. Ocultarei eu a Abraão, no verso 17, o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma se tem multiplicado e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim. Então viraram aqueles homens e foram, os seus rostos dali foram para Sodoma. Abraão ficou em pé diante do Senhor. Então aqueles homens saem e vão para Sodoma, mas só vai dois. No decorrer da história aqui, a gente vai ler no capítulo 19, que só chega lá em Sodoma 2 anjos. E esse que fica diante de Abraão aqui, conversando com Abraão, que era a teofania, né? Era uma manifestação de Deus de forma visível. Daí? Isso aí. Então, a gente está vendo que não existe nisso aí prova nenhuma de trindade, de um Deus dividido. É teofonia. Então a gente vê em outros lugares, quando apareceu o Senhor para Manoá, e apareceu o Senhor em outros lugares da Bíblia, é teofonia, nada mais do que isso. Muito bem, vamos mais à frente a respeito deste ponto. No verso 19, os 2 anjos chegam a Sodoma à tarde. Então aqui a Bíblia esclarece que desses 3 homens, 2 eram anjos. Os 2 anjos chegam a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo, levantou os seus olhos, os seus rostos, inclinou-se à terra. E no verso 13 do capítulo 19,
os anjos, esses dois anjos falam para Ló, no verso 12 aqui, ó, então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais contigo, teus genros, teus filhos e todos quantos tem nessa cidade? Tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Esses dois anjos foram enviados para julgamento à cidade de Sodoma e Gomorra. Está claramente evidenciado aí que são anjos. Abraão, quando olhou, viu 3 homens. Eram anjos na forma de homens. Eufonia. Ok? Bom, Isaías, o próximo ponto nós abordarmos aí, qual deles seria? Bom, vamos responder uma pergunta, vamos intercalando. Então, primeira pergunta que nos chega. Teve uma pergunta do Vicente que o senhor já esclareceu na aula passada aqui, né? A respeito de Gênesis 11, 7, quando fala desçamos e confundamos. Como a gente já está nesse assunto aqui dos anjos conversando ali dos anjos conversando com o Senhor a respeito de Sodoma e Gomorra, aí na aula passada, Vicente, o pastor João já explicou que desses plurais aí, façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos a sua língua. É mais bíblico nós pensarmos que Deus estava conversando com os seus anjos, porque tem base bíblica para isso. Em diversas passagens mostra Deus conversando com os anjos. A semana passada o pastor João citou Isaías 6, onde mostra Deus conversando com os anjos, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isso não distorce o conceito bíblico que Deus é único, e há provas bíblicas que Deus conversa com seus anjos. Em 1 Reis também, capítulo 22, se não me engano, tem uma passagem que aparece anjos, vários anjos diante de Deus, e Deus faz uma pergunta a eles: quem vai descer e vai enganar Acabe? Aí diversos anjos falavam, não, vamos fazer de uma maneira, de outra, até que chegou um e falou, eu vou descer e vou ser um espírito mentiroso na boca deles. E aquele foi um anjo que desceu e fez mesmo aquele trabalho lá, porque o rei Acabe estava desobedecendo muito a Deus. Então mostra diversas vezes na Bíblia anjos conversando com Deus. E aqui, nesse texto que você citou, Gênesis 11, 7, desçamos e confundamos, provavelmente é Deus conversando com os anjos de novo. Tá bom assim? Deu para entender? Muito bem. Tá. O irmão não estava aqui domingo passado. Tudo bem. Nos chega também uma música que é usada aí no mundo gospel, para você ver até onde a fé trinitariana é pregada. Calma, fica quieto aí. É pregada, crida e vivida. Vamos ouvir um pouquinho dessa música que está no mundo gospel aí. Solta aí. Está tão implantada a ideia da Trindade que canta-se o que não é uma verdade. Deus não ficou lá do céu olhando Jesus morrer na cruz do Calvário. Não fez isso nunca. Não seria um amor completo nem verdadeiro. Ele mesmo veio na forma humana e deu sua vida humana, sua natureza humana por nós. Ele mesmo. 1 Coríntios 2,8 diz que se os homens tivessem sabedoria, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Aquele que na cruz deu a vida por nós foi o Senhor da glória na forma humana. Ele deu sua vida humana, seu Filho por nós.
Por isso a Bíblia qualifica dizendo que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Aquele que na cruz estava era o próprio Deus, na forma humana, dando sua vida humana por nós. Mas como homem, ele derramou seu sangue e salvou-nos por meio desse sangue. Agora, Deus morreu na cruz? Não, claro que não. Deus é espírito. Quem morreu na cruz foi a sua humanidade, sua natureza humana, que ele deu por nós. Podemos comparar de alguma maneira. Se eu fosse crucificado, quem morreria na cruz? Minha natureza humana. Minha alma não morreria na cruz. A cruz não ia pregar minha alma lá na cruz. A cruz não pregaria minha alma. Eu continuaria existindo. Porque eu sou tanto um ser espiritual como um ser humano. Então, na cruz do Calvário, a natureza humana de Deus morreu. Teve 3 dias morta e depois ressuscitou. Bom, vamos lá, vamos avançar. Uma coisa que eu quero deixar aqui, mais uma vez, que eles usam demais, você vai ouvir isso, é a palavra errat. Errat? Essa palavra errat é usada no versículo fundamental dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Nesse único é a palavra errat. Único Senhor. E eles dizem que essa palavra errat, eu ouvi também de um teólogo trinitariano, que errat é uma palavra composta, é uma unidade composta. Unidade composta. Todo lugar da Bíblia é unidade composta. Mas não é. Não é. Se for um teólogo sincero que entende do hebraico, vai dizer que não é uma palavra composta unicamente. Ela é uma palavra que é interpretada conforme o contexto. Por exemplo, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá e formará com ela uma só carne. Errat. É uma. Ali, se você ler o contexto de marido e mulher, você vai ver que ela é composta. Uma só carne, composta de marido e mulher. Então ali ela tem um sentido composto. Mas em outros lugares ela não tem sentido composto constante. E eles querem atribuir o sentido composto dessa palavra errat à expressão único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vamos ver o contexto, que você vai logo ver que a coisa não é como está sendo dita e pregada, que ali aquela palavra tem um sentido composto. Ela não tem composto. Ouve, ó Israel, tudo bem. O Senhor, singular. O Senhor, está no contexto. Singular. É o único. Não é isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, singular. Nosso Deus, não é nossos deuses. Ouve, ó Israel, singular, o Senhor nosso Deus, singular, é o único. Então, a palavra único aí, errat, não é sentido composto, é unidade absoluta. Está falando de um só. Isaías vai falar alguma coisa, que ele já deu aula aqui sobre isso, ele vai falar melhor do que eu e mostrar umas comparações para você, onde a palavra errat é usada como o sentido composto e o de unidade absoluta. Unidade composta e unidade absoluta. Pode falar isso aí. Então, como o pastor João já explicou, é uma palavra polissêmica, né, que se chama. É uma palavra que ela tem duplo significado. Ela tanto pode, essa palavra errat,
ela pode significar um absoluto como uma unidade composta. Então, como o pastor João citou o exemplo, vai ser o contexto que vai dizer quando ela está sendo usada para uma unidade composta ou quando ela está sendo usada para uma unidade absoluta. Aí a gente separou aqui, primeiramente, deixar claro que o numeral 1 no hebraico, na língua hebraica, se você for estudar o hebraico, o numeral 1 é errado. Então, se ela fosse mais unidade composta, como esse teólogo anda falando, então o número 1 da linguagem hebraica teria que ser outro número. Mas o número 1 da língua hebraica é errado, mostrando que ela fortemente também é um conceito principalmente é um conceito de unidade absoluta. Depois ela pode ser usada como unidade composta. Eu já citei aqui para os irmãos um exemplo até em português, né? Porque nós temos aqui, eu posso chamar um dos irmãos e colocar aqui na frente. Eu vou usar o um jovem. Se vier aqui vai ser um jovem. Agora, se eu chamar 3, eu vou continuar usando a palavra vou falar um grupo. Então eu usei a mesma palavra para uma unidade absoluta, né? Quando veio um só. E usei a mesma palavra para uma unidade composta. Quando eu coloquei mais 3, ficou um grupo. Mas a palavra continuou sendo né? Aqui nós vamos citar... Deu um pique na luz aí. Deu um pique na luz aí, tá voltando. Aqui nós separamos 5 exemplos da Bíblia, na Bíblia, da palavra errat, sendo usada para unidade composta e sendo usada para unidade absoluta. Aqui, logo em Gênesis, capítulo 2, verso 24, que o pastor João já citou, quando diz que Deus criou o homem, né? Ele deixaria seu pai, o homem e a mulher se tornariam uma só carne. Na Bíblia hebraica, esse uma só carne é a palavra errat. Então aqui é uma unidade composta, né? O homem e a mulher, 2 pessoas se tornando um. Agora um exemplo de uma unidade absoluta, Levítico 12, 8. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, esse ali na Bíblia hebraica é errado. E está vendo que dá para se entender, dá para ver claramente que é uma unidade absoluta. Se não houver recursos para um cordeiro, unidade absoluta. Então tomará 2 rolas. É a pessoa que estava fazendo o sacrifício. Se ele não tivesse como trazer um cordeiro, uma unidade, um absoluto, errado. Então ele traria 2. Outro exemplo, Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Aquela palavrinha ali, o povo é um, e também uma mesma língua é errat na Bíblia hebraica. E ali é a unidade composta, tá vendo? Eis que o povo é um povo. A palavra é mas está se falando de várias pessoas reunidas. É um povo. Uma mesma língua. Também, né? São várias pessoas falando a mesma língua. Então a ali tem razão de ser uma unidade composta. Mas agora um exemplo de unidade absoluta. Gênesis 10, 25. A Éber nasceram 2 filhos. Então, quantos filhos Éber teve? O nome de foi Peleg. Esse aí na Bíblia hebraica é errat. Então mostra que ali é a unidade absoluta. Ele está destacando um dos 2 filhos. Esse ali, Peleg. Unidade absoluta, e sendo usado para unidade absoluta. Gênesis 1, 5. Vamos ver a unidade composta. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Essa palavra primeiro aí na Bíblia hebraica, ela também é errat. Algumas traduções até diz assim: Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia 1. Primeiro é a palavra errat. Então, ali chama-se de uma unidade composta porque ele pegou as 2 partes do dia, né? A tarde e a manhã para fazer o primeiro dia.
Chamou Deus a luz dia, as trevas noite, e foi a tarde e a manhã. Então ele uniu essas duas partes aí, tarde e manhã, e fez um dia, a unidade composta. Vamos ver agora a unidade absoluta em Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Aquela palavrinha lá quando começa o versículo. Uma só testemunha, uma é errate. E ali fica claro no texto que não tem como aplicar uma unidade composta ali. Ali é uma unidade mesmo, absoluta. Tanto que ele está destacando de uma testemunha de várias testemunhas. E não tinha valor uma só testemunha testemunhar. Tinha que ser várias. Aquela palavra um ali para testemunha é absoluta. Um absoluto. Gênesis 41, 25. Esses textos aqui eu já apresentei numa aula passada. Aí a gente só está reforçando, né? Porque os jovens também subiram. Gênesis 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Aqui nós estamos lendo um texto que, de repente, quem não conhece a história fica desconexo. Né? Mas o contexto aqui, Faraó ele teve 2 sonhos. Né? Aquele sonho das vacas, das espigas, ele teve 2 sonhos. E quando José vai interpretar o sonho para Faraó, ele fala: o sonho de Faraó é um só. Então aqui é uma unidade composta. Né? Ele pegou os 2 sonhos, fez um só. Está querendo dizer que a interpretação dos sonhos levaria a um só propósito. 41, vamos lá. Mais um exemplo de unidade absoluta. Eclesiastes 4, 8. Mas há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. Vê essa aqui. Há um que é só. Está falando de uma pessoa que é sozinha, que não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão. Aquele um ali é errate na Bíblia hebraica. E está claro ali que é um absoluto. Né? Então a gente já citou 4 exemplos de cada. Vou ler mais um aqui de cada para fechar. Gênesis 32, 8. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então, um bando já está dizendo que é a unidade composta, né? Um bando é vários. E para fechar agora, mais uma referência com unidade absoluta. 1 Crônicas 29, 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu e ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é o palácio para homens, mas palácio para Deus. Ali Davi, falando do seu filho, que ia ser colocado no trono, ele diz, o rei Davi diz a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu. Essa palavra único aí é errate. E ali está claro, né, que é unidade absoluta. Ele está destacando Salomão dentre os demais filhos para ser o rei de Israel, o único a quem Deus escolheu. Então Salomão era um homem só, né? Salomão não era 2 nem 3 pessoas. E a palavra usada para Salomão ali, o único errate, o único absoluto. Foi. Muito bem. Então eu creio que esse assunto está bem esclarecido. Quando a Bíblia fala Deus é o único Senhor, olha o contexto e você vai ver que se trata de unidade absoluta. Deus é um, numericamente, um só. Bom, vamos responder outra pergunta dos irmãos? Temos aqui a primeira pessoa que colocou foi sobre o batismo de Jesus. Vamos ler o batismo de Jesus. Mateus 3, né? Mateus 3,17, a referência do batismo de Jesus. Está ali aparecendo a Trindade?
Eu creio que esta é a pergunta. Pode ler para nós. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz do céu dizia: Jesus estava na terra dentro da água para ser batizado. E complementando mais ainda, quando terminou o batismo, desceu o Espírito Santo na forma de uma pomba sobre ele. Então, muitos pegam isso aí para dizer: olha aqui a Trindade. As 3 pessoas estão aparecendo aqui. Mas eu quero esclarecer o seguinte: não se trata de 3 pessoas individuais manifestando-se aí. De jeito nenhum. Isto é uma das características que Deus tem: onipresença. Ele pode estar presente no céu, na terra e em qualquer outro lugar do infinito ao mesmo tempo. Não é nada anormal ele estar em pé dentro da água sendo batizado, na pessoa de Jesus, e a voz ecoando do céu, mostrando que ele, aquele Jesus, no meio daquela multidão que estava sendo batizada, era o Filho. E com certeza Jesus era o Filho de Deus. Quando você olha para Jesus, vendo nele uma natureza humana, um homem completo como nós, porque eu já falei na outra aula, ele é um homem com uma dupla natureza. Ele é um homem perfeito, completo em si mesmo. Então, como completo, um homem completo, ele é filho. E sendo filho de Deus, porque Deus o gerou dentro do ventre de Maria. Jesus não teve 2 pais, um que gerou e o outro que falava. Jesus só teve um pai, aquele que o gerou. O Espírito gerou no ventre de Maria um filho. E esse filho tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens. Pois a Bíblia diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me formaste. Corpo. Deus tomou um corpo e habitou nesse corpo. Era o Pai habitando no Filho. Era o Pai habitando no Filho. Tanto que Jesus falou com Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Olha para mim e você está vendo o Pai. Colossenses 1:15 diz: porque Jesus é a imagem do Deus invisível, é a forma visível de Deus. Então, quando no batismo, primeiro a voz, Jesus na água e o Espírito Santo demonstrado na forma de uma pomba, não quer dizer 3 pessoas, de jeito algum. Está mostrando a onipresença de Deus, estando Ele presente em todos os lugares. E há quem diga que Jesus recebeu o Espírito Santo ali no batismo das águas, quando ele foi batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. É que o Espírito Santo entrou nele. Lucas 1,15 diz, Lucas, eu vou até citar para adiantar um pouco. Lucas 1,15 diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. A Bíblia é clara em dizer: Jesus não recebeu o Espírito Santo no batismo. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Porque o Espírito Santo é Deus e Deus habitava dentro daquele corpo. Assim que o corpo começou a ser formado, era Deus naquele corpo. Fosse no ventre da mãe, era Deus naquele corpo. O Emanuel, presente no meio da humanidade, era Deus conosco. O menino
que nos nasceu, conforme Isaías dizendo, era Deus conosco. Então, desde o ventre da mãe Maria, era Deus conosco. Deus na forma humana. A humanidade se formou dentro de Maria, não existia no céu, friso isso. Jesus como homem nunca existiu no céu. Jesus como filho nunca existiu no céu. Só existiu no plano de Deus. Esse plano um dia se tornou carne. Como um plano ele existiu no céu. E ele fala, Senhor, conforme a glória, eu não me lembro o versículo direito, a glória que eu tinha contigo lá no céu, antes do mundo existir. Ele tinha uma glória sim, mas num plano que ia um dia se realizar. Deus planejou Jesus como menino nascido de uma mulher. Deus planejou Jesus como um jovem discutindo com os doutores da lei. Deus planejou Jesus como o Cristo, o Messias de Israel. Deus planejou Jesus como aquele que seria tentado. Estava tudo no projeto, no plano de Deus. E como aquele que pregou e fez milagre, e como aquele que deu a vida na cruz. Tudo estava planejado. E a glória que ele tinha diante dos homens, ele já tinha no planejamento. Toda ela já tinha na glória, no céu, na mente de Deus. Por isso ele fala, a glória que tu me deste antes do mundo existir. Ele já estava glorificado. E a Bíblia mostra alguns lances, né? Eu até falei na aula anterior. A Bíblia mostra alguns lances, como é que ele estava no céu, dando a entender que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quem poderia abrir a boca e dizer que Jesus estava morto lá antes do mundo existir? Era no plano, no projeto de Deus. No projeto ele estava ele vivo, pregando, curando, libertando, ressuscitando e dando a vida na cruz, e morto e ressuscitado. Tudo estava no projeto. Então o Cordeiro também já havia sido morto no projeto, também estava dentro do projeto. O sangue dele derramado, 1 Pedro diz, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que o sangue dele foi conhecido, o efeito do sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo, no projeto. Mas um dia chegou o tempo do projeto se tornar real. 1 Pedro fala bem claro isso. 1 Pedro 1, 18 e 19, mas manifestado agora. O projeto já existia muito antes, mas se manifestou agora. Ok? Então no batismo é uma prova clara, não só no batismo, naquela outra passagem também que na transfiguração de Jesus, a voz também é ouvida. Mateus 17, pode ler Isaías aí se você tem. Então, a voz também é ouvida. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. A voz confirmando a filiação de Jesus para Pedro, Tiago e João. É esta voz Deus separado de Jesus? Não. É a onipresença de Deus. Deus pode muito bem
está em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus estava em Cristo. O céu ficou vazio? Naquele período o céu ficou vazio enquanto Deus estava em Cristo? Claro que não. Deus continuou no trono celestial, em glória e poder. Ele é onipresente. Ele podia estar em Cristo e estar lá em cima na glória. A voz dele poderia ser ouvida na terra, muito bem, sem problema nenhum, porque ele é onipresente. Em João 3,13, a Bíblia diz, Jesus falando dele mesmo, fala, o Filho, ninguém desceu do céu a não ser... Estou confundindo as bolas aí. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Onipresença. Ele estava ali falando e ao mesmo tempo estava dizendo que estava lá no céu. Onipresença. Bom, vamos a outro ponto. Bom, vamos avançar até 11h30. Vocês suportam? É 11h10. Vamos avançar um pouquinho. Outra pergunta dos irmãos aí. Outra pergunta foi Atos 7, 55, 56. Estevão, a visão de Estevão. A visão de Estevão. Vamos ler. Mas estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Bom, vamos responder essa pergunta. Primeiro, primeiro lugar, o que é que Estevão viu? Ele viu a glória de Deus. Ele não viu uma pessoa. Ele viu a glória de Deus. O resplendor, a luz, a nuvem, seja lá o que for. Ele viu a glória de Deus. E Estevão viu Jesus o quê? À direita de Deus. Vamos lá. João 4:24 diz o quê? Deus é Espírito. Podem dizer Espírito, porque Ele é. Deus é Espírito. Espírito tem direita, esquerda, frente e costa, acima ou abaixo? Tem ou não tem? Não. Espírito não tem direita e nem esquerda. Espírito não é igual ao homem. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Essa palavra direita, ela é uma palavra que demonstra lugar de autoridade, de majestade, de soberania. Lugar de mais alto nível. Tem mais alguma coisa que eu possa falar, Isaías, aí? A direita? O que significa direita? Fala aí. Significa o poder, a autoridade. Isso aí. Então, Jesus estava no lugar maior de poder e autoridade no céu. Isso não prova a trindade de que Deus estava de um lado e Jesus à direita, mão direita dele, do lado direito. Bem, agora, outra questão aí, cadê o Espírito Santo? Há quem possa dizer, né? Porque a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e viu lá no céu, à direita do Todo-Poderoso, ele viu Jesus. Então vamos ser trinitariano e dizer, lá no céu tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava na terra junto com Estevão.
Se eu fosse trinitariano, eu defendia isso. Mas, irmão, a Trindade fica aleijada, faltando um. Em todo lugar que os trinitarianos querem provar a Trindade, é aleijada. Onde Jesus falou, por boca de duas testemunhas, eu e o Pai testificamos. Coitadinho do Espírito Santo, fica fora sempre em tudo. Mais uma vez, não se vê Trindade nisso. Não se vê Trindade. Quando Jesus fala a glória que eu tinha contigo lá na glória, e o Espírito Santo, em todo lugar, eles querem provar a Trindade mostrando duas pessoas. Cadê a terceira? Não é? Em Apocalipse fala do trono, que é o trono de Jesus e do Pai. E o Espírito Santo, cadê o trono dele? Não tem. Não existe na Bíblia conceito nenhum que possa encaixar a Trindade. Porque o trinitariano só consegue ver duas pessoas e prega três. Cadê a terceira? Onde está? É desvalorizada na Trindade? É uma parte de Deus que não faz nada, é inútil, é desvalorizada? Não, irmão. Vamos crer da maneira bíblica. Deus é um só e se manifestou de duas maneiras, como homem e como Deus. Existe um trono só. Apocalipse 22 diz que lá no trono de Deus e do Cordeiro, um trono só, que pertence a um ser de dupla natureza, divina e humana. Deus, divina, humana, Cordeiro. É um ser com duas naturezas só, habitando em um só trono. Em Apocalipse também, a Bíblia diz que a cidade vai ser iluminada e o Cordeiro será a lâmpada. Então, a glória de Deus vai reluzir por intermédio de Jesus glorificado. Não tem um Espírito Santo lá do lado? Não, não tem. A Bíblia mostra simplesmente a dupla natureza. Em todo lugar onde a Bíblia demonstra dois, está mostrando dupla natureza, a humana e a divina. Deus hoje tem natureza humana? Tem. Natureza humana glorificada, que ele ressuscitou e está lá na glória, ele habitando naquele corpo glorificado lá no céu. E vai ter essa natureza lá como mediadora do homem. Como diz 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então Deus vai ter essa natureza humana glorificada até existir homem. Enquanto existir homem, a natureza humana vai continuar como mediadora. O dia que o homem deixar de existir, a natureza humana deixará de ter necessidade de existir. E então, 1 Coríntios 15, 28. Estou sintetizando tudo que nós demos na aula anterior e nessa. Então, o que acontecerá? A natureza humana deixará de existir e Deus voltará a ser o que era antes do projeto de existir homem. Será Deus para o novo céu e a nova terra e a nova civilização que eu não sei como será. Sei que esta tem um mediador, Cristo, o homem. A Bíblia diz, há um só Deus, ó Senhor. Não, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem, natureza humana. Ok? Alguma pergunta mais? Entende?
Ok. Alguém... É o José, né? Pode fazer, José. O senhor ainda vai falar sobre o batismo? Batismo de Jesus? O batismo em nome de Jesus? Ah, não, não é o assunto nosso. A gente pode fazer uma nova aula sobre isso. Tá? Tá. É porque assim, quando a gente vai falar sobre a unicidade de Deus, com uma pessoa que crê fortemente na Trindade, a gente se depara muito com isso. E depois com o batismo. A gente fala, argumenta ao nosso lado, eles argumentam o lado dele. Aí chega um ponto que eles ficam sem argumento e eles falam com a gente assim, mas é isso, eu estou falando justamente o que você está falando. Ele chega à conclusão que o que eu estou falando é o mesmo que ele está falando, é a mesma coisa. Aí eu já parto para uma outra abordagem, que falar na diferença da unicidade e da Trindade. O que é a principal diferença? É o batismo em nome de Jesus. Porque e já fiz até esse desafio, uma brincadeira com um colega. Eu falei assim: se você encontrar alguém batizado na Bíblia no nome dos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou lá na tua igreja, depois de muita discussão, obviamente, eu vou e me batizo na tua igreja. Agora, do contrário, se você não encontrar e só encontrar batismo em nome de Jesus, tu vem e batiza na minha. E nisso nós tivemos muitos encontros para conversar sobre isso. E depois que eu questionei ele, fez esse desafio, foi o último desafio, que ele também nunca mais voltou, porque ele não teve mais como argumentar. Então, assim, eu queria, já que o senhor não vai ter mais falar sobre o batismo, por que a importância? Porque, assim, talvez vá sair alguém daqui e vai entrar em contato com outra pessoa da Trindade e a pessoa vai falar os argumentos e vai falar assim: não, realmente, a gente crê na mesma coisa. A gente crê na mesma coisa, que Jesus é Deus. Se você perguntar para ele lá, ele vai crer na mesma coisa. Mas a consequência da Trindade não é só entender que Jesus é Deus, mas entender o batismo em nome de Jesus. Pelo que, se você não entender você entendeu que Jesus é Deus, eles também vão falar. Mas se só parar aí, tá bom, todos na glória. Mas do contrário, a gente vê outra doutrina nascendo aí, que é o batismo em nome de Jesus ou em nome da Trindade. Então, assim, essa primeira parte, tudo certo. Mas e qual é a consequência de saber que Jesus é o verdadeiro Deus? É o batismo em nome de Jesus. E qual é a consequência do batismo em nome de Jesus? É você batizar por batizar ou batizar para a salvação? Entendeu? Assim, eu quero dizer o seguinte: os dois batismos são válidos? Quem não batizou em nome de Jesus também tem seu espaço reservado na glória? Muito bem, boa pergunta. Mas nós levaremos mais uma hora aqui. Vamos fazer por isso que o seguinte. Eu perguntei. Vamos fazer o seguinte: podemos guardar essa pergunta, esse questionamento, para uma aula exclusiva para isso, ficará muito mais à vontade. E os irmãos de casa poderão aguardar e nós estaremos nos encontrando juntos para uma nova aula. E agora falando sobre este assunto, uma boa pergunta, um bom assunto para nós abordarmos. O batismo em nome do Senhor Jesus é bíblico? Está obedecendo Mateus 28:19 ou está em discordância? Oi. Me vem em mente agora uma pergunta que Deus fez para Nicodemos, que nós não poderemos, que o homem tem que nascer da água, a gente sabe que é no batismo, né? E no Espírito Santo. Não é nascer dentro da água do nascer do da útero, água e do não? Espírito, né? Então, quando se fala nascer da água, a gente já sabe, né, que é o batismo nas águas.
E o batismo do Espírito Santo, há uma dúvida entre muitos pensamentos de cristãos que eu ouço, já ouvi muitas pessoas falando que quem não for batizado com o Espírito Santo não vai herdar o reino do céu. Essa dúvida. E agora a gente não podemos julgar, né? Mateus 7 fala. A gente não pode julgar irmãos, a igreja. Como é que fica esse negócio? Vai entrar no céu os batizados com o Espírito Santo? Vai entrar no céu os que não são batizados com o Espírito Santo também? Eu não tenho essa dúvida não, pastor. Isso é que eu ouço, entendeu? Eu creio que para entrar no céu tem que ter os dois, o batismo em nome de Jesus como o batismo do Espírito Santo. Eu creio nisso. Aí fica essa dúvida. Obrigada. Fim do debate. Fica para a próxima. Então nós estamos terminando aqui nosso assunto, porque isso aí é outro assunto. E nós podemos muito bem falar sobre isso também em qualquer outra hora. Amém. Então nós vamos orar e agradecer a Deus, porque eu creio que dentro do assunto da unicidade nós estamos deixando as perguntas claras, esclarecimento. E se alguém tiver ainda perguntas sobre unicidade, você pode trazer para nós e nós estaremos recolhendo e falando sobre esses assuntos também, ok? Muito bem, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Fátima, nós trataremos desse assunto em outra ocasião, como trataremos do assunto do batismo nas águas também com José. E em nome de Jesus. Quem? Não entendi. Sim. Isso. Isaías está frisando aqui que José citou que a pessoa trinitariana que ele conversou, que a pessoa trinitariana que ele conversou, falou, nós cremos igual, nós cremos que Jesus é Deus. Mas, então você pergunte a ele, você crê igual a mim? Crê. Então, declare com sua boca, Trindade não existe. Declare com sua boca que Jesus é o que, Zé? Que Jesus é o próprio Pai. Porque ele não vai declarar, não, porque ele crê. Pode uma falar diferença, irmãos, é que às vezes muitas pessoas não percebem. Às vezes eu recebo vários vídeos dos irmãos falando, olha aqui que maravilha, fulano de tal, pastor famoso, declarando que Jesus é Deus. Eu não estou falando da pessoa simples, que às vezes foi aprendida ali e não entrou a fundo no assunto. Mas a teoria da Trindade, os teólogos, eles creem que Jesus é Deus. Igual a gente crê. Agora, o que eles não creem e não defendem de jeito nenhum, eles negam, é que Jesus é o próprio Pai. Para eles, Jesus é Deus, mas Jesus é o segundo Deus, como se fosse assim, a segunda pessoa lá em cima, separada. Entendeu? Essa é a diferença da unicidade para a Trindade. Todas as duas creem que Jesus é Deus, mas a unicidade crê que Jesus é o próprio Pai que se manifestou em carne. Os trinitarianos não creem assim. Eles creem que Jesus é Deus, mas é o segundo, uma hierarquia de 3. Ok. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou a ele, a quem ele quer revelar. Essas pessoas que estão acreditando em Trindade têm que orar a Deus para esclarecer a verdade para eles. Porque lá na palavra de Deus, Lucas 10, 22 fala. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou a quem ele quer revelar. Muito bem. É por isso que eu pedi, escrevam as perguntas, para a gente poder falar sobre elas. Agora o horário acabou. Então, mas simplesmente, irmã, está aí falando claro e nitidamente da dupla natureza. Ninguém conhece melhor o Pai do que aquele que foi o corpo do Pai, que foi o tabernáculo do Pai. Ok. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai eterno, estamos diante de Tua presença. Agradecido por esses momentos que estamos vivendo junto, pela Tua palavra, pelo entendimento. Pedimos, Senhor, a Tua direção e a Tua orientação para esclarecer
a vida de todos nós na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Diácono Henrique pode assumir